Olá pessoal, a aula de hoje aborda banco de dados de marketing. O objetivo desta aula é conhecer os conceitos de banco de dados e como podem ser aplicados nas estratégias, nas campanhas, nas ações suportadas por decisões de marketing. Inicialmente, vamos ver então o conceito geral sobre a base de dados de marketing. No nosso dia a dia, nós utilizamos já o conceito de marketing, uma agenda de endereços, uma agenda que você tem diversas informações sobre endereço, nome do amigo, do colega, da profissão, enfim. Da mesma forma, você pode recuperar essa agenda por várias formas, pela letra alfabética, pelo bairro, enfim, pelo próprio número de telefone. Isto, na verdade, nós já estamos usando o conceito de banco de dados, que vem a ser o armazenamento de dados e informações que depois podem ser recuperados de alguma forma. Mas, classicamente, é importante nós vermos uma outra abordagem, um outro conceito sobre banco de dados. Vamos ver? Base de dados. Coleção de dados organizados, postos à disposição dos utilizadores para consulta e cruzamento de informações. Assim como uma agenda, nós podemos utilizar o banco de dados também para o marketing ou para as outras aplicações empresariais de negócios. Nestes bancos de dados, nós temos alguns conteúdos que são importantes no entendimento de o que se pode estar recuperando na abordagem, num contexto, no entendimento de marketing. Como um banco de dados pode ser aplicado em termos da ação de um vendedor para qualificar a venda? Ora, um vendedor, no seu ciclo de venda, ele precisa de argumentos para melhorar e qualificar a venda num contexto de exigência que a competição e o mercado, a concorrência nos leva. Então, ele precisa de informações do tipo: quais produtos realmente giram e são um mix de produtos para determinado ponto de venda? Ou ainda, qual o conceito, quais os argumentos do meu produto em relação à concorrência? Tudo isso pode ser explorado em termos de conteúdos para qualificar realmente uma venda, um ciclo que vem a ser o quê? Um ciclo de gerar continuamente renda, receitas para uma organização. Mas vamos ver aí uma outra aplicação muito interessante. Através do marketing baseado em database, uma grande rede de varejo americana descobriu que as vendas de fraldas descartáveis estavam associadas às de cervejas. Uma pesquisa apontou que os compradores eram homens que saíam à noite para comprar fraldas e acabavam por levar algumas latinhas para casa. A partir dessa informação, a rede recolocou os produtos para ficarem em prateleiras lado a lado e, como resultado, as vendas de ambos dispararam. Olha, esse exemplo é muito interessante, que nos remete primeiro ao quê? A usar efetivamente o banco de dados que nós temos. Não adianta acumular dados, acumular informações, se não há uma recuperação desses dados por uma forma efetiva. Quantos dados, quantas informações nós temos no nosso banco de dados? Se ele não for utilizado, de nada serve. Este exemplo que nós tivemos de um famoso supermercado americano tem uma experiência que justamente exemplifica e ilustra esta utilização eficiente e inteligente do banco de dados. Por meio de um software chamado de mineração de dados, observou-se algumas coincidências de interações
de coincidências de consumo de produtos em determinado período. Foi esta inferência que depois descobriu-se que era o quê? Fraldas e cerveja. Identificando que depois que era consumido aí por homens, né? Enfim. Bom, são inferências que nós podemos fazer em qualquer banco de dados. Esta arquitetura, vamos dizer assim, em termos de banco de dados, foi feita por o que nós chamamos de um data warehouse, um armazém de dados, que foi explorado então por um software de mineração, também chamado de data mine, que recuperou algumas inferências em termos de ocorrências de consumo, neste caso. Agora, tem outras situações, né? Consumo de chocolate com outros produtos e assim por diante. Nesse sentido, direciona ao gestor de marketing algumas possibilidades, algumas oportunidades de estar interagindo produtos, casando produtos ou até deixando produtos perto da gôndola. Porque nós não podemos esquecer o seguinte: o banco de dados nos direciona algumas possibilidades. Agora, as ações, em termos de posicionamento de produtos, de estímulo de produtos ao consumidor, tem que ser pelas estratégias de marketing. Isto, nós não vamos tirar de você, profissional de administração, profissional de marketing, esta capacidade, esta intuição, esta inteligência. Então, para armar campanhas a partir não de questões subjetivas, mas realmente de orientações baseadas em fatos e dados, nesse caso, oriundas do nosso banco de dados. Vejamos agora o conteúdo do database de marketing. Podemos chamar um banco de dados de marketing direcionados ao assunto específico de marketing. No exemplo anterior, já ilustramos que tipo de conteúdos podem ser explorados de um banco de dados, no caso do supermercado, explorando aí inferências em termos para uma possível ação de marketing. Mas tem esse exemplo que ilustra também uma boa amostragem aí de conteúdo. Vamos ver? Através do seu sistema de banco de dados preenchido com as reservas dos passageiros, a American Airlines conseguiu prever necessidades que esses passageiros pudessem ter com relação a transporte, ingressos e outras comodidades, e passou a oferecer esses serviços aos seus clientes. Olha só, neste caso, a partir também da exploração dos conteúdos do banco de dados, houve uma oportunidade de estar identificando novas formas de criação de produtos, serviços, para explorar em termos desse mercado específico dessa empresa. Agora, vejam bem, que possibilidade existe um banco de dados de um cartão de crédito, onde registra todas as nossas ocorrências em termos de consumo, em termos até de perfil, de tipo de lojas, de tipo de pontos de venda, enfim. Estas bases de dados são ricas para serem exploradas, diversas formas. Mas também, não só para grandes empresas, quando se fala em banco de dados, ou os exemplos que nós vimos até agora, talvez nos remetam assim, não, isso aí são coisas para grandes corporações. Porém, aí está o desafio de você, administrador, enfim, né, o profissional de marketing, que quer trabalhar com banco de dados, tentando indicar aí algumas oportunidades, ou até riscos. Serve para a pequena empresa? Claro. Talvez eu não tenha as mesmas condições de recuperação, em termos de inferências, etc. Mas qualquer banco de dados, grande, pequeno, ele pode ser explorado por meio de filtros,
por meio de pesquisas que nos venham a, pelo menos, indicar algumas tendências de consumos, tendências, enfim, né, de preferências. Talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de filtrar algumas informações, mas também deve ser aplicado para pequenas e médias empresas, evidente. Depende da sua criatividade em estar tentando estruturar alguns tipos de informações para serem utilizadas nas fontes de dados. Aliás, que tipos de fontes de dados, então, podem ser exploradas nesses conteúdos? Nós podemos citar a própria mala direta, que é um recurso simples, não? A mala direta é um dos recursos mais simples possíveis, pela facilidade que a tecnologia tem hoje em de direcionar algum assunto, alguma promoção, enfim, para uma rede enorme de clientes que estão cadastrados em algum determinado local. Porém, cuidado, o retorno de malas diretas sem um direcionamento específico é baixíssimo, quase irrisório. Antes disso, então, é interessante refinar esta lista de clientes para direcionar uma mala direta com eficiência. Nós temos algumas experiências interessantes aí que exemplificam bem que tem um resultado quando você filtra e direciona uma mala direta com precisão, com uma orientação. O Banco do Brasil, em termos da campanha de ações, há um tempo atrás, de Petrobras, de Vale do Rio Doce, direcionou para um tipo de cliente que tinha um poder aquisitivo ou característica para consumir ou para comprar esse tipo de ações. Bingo! Resultado muito bom. Resultado da mala direta acima de 50%. Fantástico. Por quê? Direcionou bem em termos que clientela seleta e com as características específicas para o direcionamento desse tipo de ação. Um outro recurso nós chamamos de listas. As listas são justamente isso, ou seja, nós relacionarmos algum tipo de perfil de cliente. Isto vem por meio de filtros. Um outro recurso clássico são as próprias pesquisas. Ou seja, a possibilidade de estar fazendo pesquisas por meio de qualquer tipo de filtro ou possibilidade aí de estar investigando algum assunto. Nesse sentido, algumas perguntas são interessantes para as nossas pesquisas. Por exemplo, quem são ou serão os meus clientes? Nós podemos abordar isso pelo indicador de potencial de compra. Potencial de renda, faixa etária, já vai nos limitando possíveis clientes. Quem adquire ou comprará o meu produto, os meus produtos da minha organização? Filtrando e tentando direcionar as ações para estes perfis, categorias ou classificações ou segmentos de clientes. Quem compra de meus concorrentes? Aí a pesquisa de mercado, ou a pesquisa em termos de campo, é importante para depois coletar e consolidar essas informações na organização. Como fazer para que comprem mais o meu produto? Direcionando ou sugerindo novas aquisições de produtos para aqueles que já têm uma linha de produto coordenadas. Ele comprou uma camisa, quem sabe eu não ofereço uma gravata? Ou seja, uma coordenação a partir de uma compra inicial, projetando, prospectando novos negócios. Como fazer com que continuem adquirindo os meus produtos? Bem, aí nós estamos falando de criar vínculos contínuos com os clientes, ou seja, por meio de atuações e guardando informações dos clientes, há a possibilidade de encaminhar por uma chamada fidelização, por meio de bônus, fidelizando ou bonificando os clientes que trazem retorno para a organização. É desta forma que nós podemos explorar conteúdos fantásticos em termos de banco de dados. Agora,
É interessante nós entendermos as funções típicas do database de marketing, que é o assunto que nós vamos ver agora. Assim como outras áreas que têm funções específicas, o marketing também tem algumas características típicas para serem exploradas nos bancos de dados, assim como nós vamos ver no exemplo que segue. Com base nos seus dados armazenados, uma das empresas líderes no mercado americano de telefonia de longa distância desenvolveu um método capaz de prever, com 61% de confiança, se um consumidor estava prestes a trocar de companhia telefônica. Com esses dados em mãos e uma campanha de marketing altamente focada, a empresa conseguiu evitar que mais de 21 mil clientes deixassem seus serviços, o que resultaria em uma perda de 35 milhões de dólares de faturamento. Este exemplo que nós vimos agora está diretamente relacionado às questões dos conceitos de retenção de clientes. Nós podemos observar e estar monitorando isso antes que o cliente venha até nós e rompa o nosso vínculo de negócios? Sim, com certeza, o banco de dados nos dá esta possibilidade. Assim, como no exemplo que nós vimos, que existiu um monitoramento para prever uma possível fuga do cliente, também nós podemos ter outras situações. Nós podemos estar monitorando quando um cliente de banco pode estar prestes a trocar a conta de um banco para o outro, porque acontece o seguinte: depois que ele trocou de marca, de bandeira, etc., aí fica difícil, né, retomar. Ninguém vai voltar aí a ser cliente de um banco novamente. Mas aí, o que pode ser feito? O que pode ser monitorado nesse sentido? Nesse sentido de observar ações para retenção de clientes, nós podemos observar a movimentação de corte do cliente. Ou seja, como está indo a movimentação de banco, o saldo médio, enfim, outros indicadores. Se normalmente a movimentação de um cliente tem um saldo médio, alguma movimentação padrão, se essa movimentação está baixando, é um indicativo, não quer dizer que o cliente vai baixar ou vai deixar de ser nosso cliente, da nossa organização. Porém, é um alerta. Não quer dizer que o cliente vai deixar nossa conta. Porém, são mecanismos de monitoramento para evitar esse tipo de ocasião. Ainda, nós podemos ter outras situações de retenção. As concessionárias hoje de telefone celular trabalham muito, uma querendo trabalhar tirando clientes da outra, né? Então, há um monitoramento em termos do quanto vale o cliente, em termos de estar trabalhando com bonificações para o cliente, aquele cliente que realmente vale a pena, né? Ou seja, não podemos fazer isso para 100% da carteira. Qual é o cliente que não vale a pena? Bom, um cliente inadimplente, um cliente que não traz assim, um bom retorno para a organização, então talvez não valha a pena esse investimento. Também em termos de retenção de clientes, que nós podemos explorar o banco de dados, temos o exemplo da Brasilprev, que trabalha com fundo de pensão e tem que reter o cliente por décadas. Oh, quanto tempo leva aí um fundo de aposentadoria, né? 20, 30, 40 anos, sei lá. E o que acontece em termos da percepção do cliente, que vai vendo aquele fundo aumentando, e o seu problema de caixa, o seu problema financeiro, às vezes se agravando? Olha, há um ímpeto muito forte do cliente em querer resgatar esse recurso para aplicar, enfim, ou resolver seu problema de caixa. Isto é um problema para o fundo de aposentadoria, porque praticamente ele pode inviabilizar um fundo. Então, a ação de anti-resgate, a ação de retenção, também é importante, monitorando aí a hora, nesse caso, a hora que o beneficiário, no caso, vai pedir aí um resgate total ou parcial do fundo.
que os bancos, especificamente o Banco do Brasil, têm feito nesse sentido, em ação de marketing específica, nessa ação de retenção? Primeiro, oferece, pelo menos, um resgate parcial, mínimo possível, para não prejudicar o fundo. Ou direciona para uma outra carteira do banco, de financiamento, enfim, especificamente para resolver a questão pontual, contingente de caixa do nosso cliente. Nesse sentido, ainda, criando outras oportunidades de negócio. Ou seja, a exploração dos conteúdos, dessas características do banco de dados de marketing são infindáveis. Basta a sua criatividade. Assim como o uso do banco de dados de marketing dentro das forças competitivas estratégicas definidas por Michael Porter, que nós temos as seguintes ações, as seguintes ameaças. Primeiro, segundo os estudos desse teórico, a própria concorrência, ou seja, nós estamos monitorando aqueles nossos concorrentes diretos, ou seja, aqueles que vendem o nosso mesmo produto. Quem vende uma cerâmica, a gente sabe diretamente, né, quem é o concorrente A, B, C ou D, que vende aquele ramo, aquele produto. Nesse estudo das forças competitivas, aonde pode ser aplicado os conceitos de database marketing, pode ser na ponta do cliente, explorando e interrelacionando ações de vínculos de fidelidade com um cliente, oportunizando cada vez mais benefícios por meio de identificação, oportunizando serviços por meio de banco de dados. Os estudos das forças competitivas ainda nos reportam a um outro lado, que é a questão das relações com os fornecedores. Assim, como nós temos uma relação com os clientes, onde os clientes, nesse caso, têm um poder de barganha forte, que é o poder do dinheiro, então eles podem selecionar algum tipo de seu fornecedor. No lado do fornecedor, aí a empresa, na sua relação com seus fornecedores, o poder de barganha aí muda. Ou seja, quem tem o poder de barganha somos nós, que temos então como ter alguma forma de interação com os nossos fornecedores. Os bancos de dados, nesse sentido, nos auxiliam nas relações de vendas e compras com os nossos fornecedores, possibilitando a agilidade de estar nos suprindo matéria-prima, insumos para o nosso negócio. Então, nós vimos já que no estudo das forças competitivas, nós temos as relações de rivalidade, de concorrência, que o banco de dados pode nos ajudar. Nós temos a relação com os clientes, tentando buscar cada vez mais fidelidade. E nós temos as relações com os fornecedores, nesse caso, tentando buscar a melhor relação de negócio, ou seja, comprar bem, reduzir a nossa base de compras para poder também vender melhor ou ter até lucratividade. Porém, ainda os estudos das forças competitivas nos remetem a outras duas ações ou outros agentes que interagem nas forças competitivas. Um deles nós chamamos dos novos entrantes. Os novos entrantes são todas aquelas organizações que, atraídas por um ramo de negócio que parece ser lucrativo, quer então adentrar nessa competição pelo mercado, pelos concorrentes. Aí há dois pontos de vista em relação ao uso dos bancos de dados. Na visão de quem quer entrar no mercado e na visão de quem quer se proteger da entrada de novos entrantes. Os novos entrantes têm que ter ações de diferenciação, de flexibilização, ações diferentes do que todo o mercado está fazendo. O que a Gol fez em termos de alternativa de entrar no mercado? Optou por uma estratégia de operação trazendo aí de baixo custo, ou seja, flexibilizando então uma alternativa para a clientela que já usava avião como transporte, mas outra clientela, na verdade, que são os usuários de ônibus, ou ônibus-leito.
tentando em algumas rotas ter, assim, tarifas bem competitivas. Então a estratégia da Gol, nesse sentido, tentou se flexibilizar para entrar nesse mercado de aviação e, aliás, está muito bem. Por um outro lado, nós temos o quê? Nós sempre vimos, em termos de concorrência, aqueles produtos que são os nossos rivais, aqueles clientes que são nossos rivais. Porém, nós esquecemos que um consumidor, quando vai atender a sua demanda, tem várias alternativas, várias oportunidades. Nesse estudo das forças competitivas, também temos que analisar os chamados produtos substitutos. Os produtos substitutos são aqueles que não são tradicionais na concorrência, porém substituem a demanda, a necessidade do consumidor. Ora, se eu tenho uma necessidade de revestimento de chão, de parede, de chão, eu só posso fazer isso com cerâmica? Não, tem outras alternativas, madeira, tapete, enfim, né? Tem outras alternativas, que são produtos substitutos à demanda inicial. Estes concorrentes ou possíveis e potenciais aí, também supridores das demandas dos nossos consumidores devem ser monitorados em termos de como estão atuando, em termos dos seus argumentos para atenderem as nossas clientelas e, nesse sentido, atuam fortemente nas chamadas forças competitivas. Vejam bem, o mercado funciona com todas essas ações e ameaças em termos de concorrência. E os bancos de dados têm que nos dar um suporte, realmente uma ferramenta para atuar de forma muito competitiva e competente para nossa organização, pelo menos, sobreviver. Vamos abordar agora o database de marketing como parte integrante de um SIM, ou seja, um sistema de informação de marketing. O database é um suporte para as diversas categorias chamadas de sistemas de informação de marketing, aí então no conceito de Kotler. Os registros internos ou os chamados sistemas de gestão integradas, os database marketing atuam nos sistemas de inteligência de marketing, os database marketing atuam também nos chamados sistemas de apoio à decisão de marketing e por que não também atuando nas chamadas pesquisas de marketing. Porém, nós temos agora, para ilustrar justamente esta integração, um depoimento muito interessante que vai ilustrar e vai trazer aí alguma reflexão de como se aplica o database de marketing numa organização. Vamos assistir? Bom, um banco de dados voltado para o marketing, essencialmente, ele tem que ter informações relativas a como o mercado utiliza o teu produto. Quais são os pontos fortes e pontos fracos que o mercado percebe do produto ou serviço da tua empresa. Só que esses dados não necessariamente são aqueles dados comuns que as empresas têm, que são nome, endereço, telefone, e-mail, dados cadastrais do cliente. Não apenas isso, mas sim como ele utiliza o teu produto, como é que ele percebe a utilização, os pontos fortes e fracos. Com essas informações, você pode, então, definir novas estratégias de marketing para novas utilizações, novas oportunidades de mercado. Você pode utilizar várias ferramentas para coletar essas informações, seja através de pesquisa, seja através de um registro de cada contato que tu faça com o cliente, e aí entra um pouco a necessidade de treinamento de toda a organização, né? Toda a organização tem que estar preparada para armazenar os dados dos contatos com os clientes, porque em cada momento, em cada interação com o cliente, você consegue, se for bem treinado, você consegue captar alguma informação que poderá ser utilizada lá na frente para a definição de alguma estratégia. Há uns 3 anos atrás, nós estávamos nos preparando para irmos para uma feira, que já há alguns anos a gente participa da mesma feira, do nosso segmento, a área têxtil, e então estávamos reunidos com a área de desenvolvimento aqui da empresa para decidirmos que produto levar para a feira, que novidade levar para essa feira. Então nós começamos a pensar, quem sabe uma cor diferente, um produto com alguma modificação,
Foi aí que nós paramos para pensar, espera aí, o nosso foco é no produto ou o foco é no cliente? Então o foco deveria ser no cliente. Ok, vamos então olhar na nossa base de dados, nosso sistema de informação de marketing, para identificar que informações nós temos. Nós só tínhamos nome, endereço, telefone, e-mail, quer dizer, dados cadastrais. Aí nós percebemos que era necessário nós termos então um sistema de informação de marketing com informações de onde o cliente usa o produto, quais são os pontos fortes, quais são as vantagens que ele percebe no nosso produto. E a partir daí sim a gente conseguia identificar novas oportunidades, novos nichos de mercado. Foi então que nós começamos a identificar, criar uma base de dados para poder ter de fato termos de fato foco no cliente. Nós vimos, portanto, nesse depoimento, numa indústria, de como foi explorado aí a necessidade de usar um banco de dados, ou como foi utilizado o banco de dados focado, então, para uma necessidade de marketing. Uma indústria de médio porte, assim como muitas que nós temos no nosso país, e nós, então, podemos perceber que há realmente uma aplicação prática e objetiva nesse sentido. Porém, algumas estratégias devem ser observadas sempre quando se tenta fazer o uso do banco de dados para as ações estratégicas de marketing. Em primeiro lugar, nós podemos dizer o seguinte: pensar grande. Pensar grande significa que nós temos que pensar no mercado, pensar realmente estrategicamente, estar alavancando novos negócios, novas oportunidades. Segundo, o foco no fluxo de receita de banco de dados. Ou seja, as nossas ações têm que ser contínuas, sistemáticas, pensando em criar novos pontos de receitas para a organização. Pela exploração de um banco de dados, há uma oportunidade grande de estar se percebendo oportunidades de criar receitas que, na verdade, têm que nos direcionar à rentabilidade. Porque, ao mesmo tempo, também estar direcionando o que nós podemos reduzir custos. A terceira questão passa pela proporção 80-20, ou seja, segue aí o que nós chamamos do teorema de Pareto, que há uma grande concentração de ações em poucas ocorrências. Por exemplo, 80% do faturamento concentrado em poucos clientes, ou 20% dos clientes. Talvez não necessariamente nesta mesma dosagem, pode ser 70-30, enfim. Porém, o teorema, que é estatístico, concentra ou direciona nesse sentido, ou seja, evitar essa concentração, porque há um risco de, se nós perdermos negócio ou clientes nesse sentido, a nossa empresa pode ficar em maus lençóis. Como último tópico, nessas dicas, vamos falar sobre o redirecionamento de esforços. Ou seja, dar foco, dar direcionamento àquilo que traz resultado para a organização. E também pode ser conclusivo, ou, aliás, deve ser conclusivo. Não adianta abrir várias frentes ao mesmo tempo se a gente não consegue concluir. O redirecionamento de esforços é naquele sentido de trazer benefícios claros e objetivos para a organização. Nesse caso, um resultado financeiro, não é? E para ilustrar até essa situação, vamos ver a seguinte situação. No Brasil, um dos bancos pioneiros no uso de Data Warehouse é o Itaú. Reestruturando o filtro de suas malas diretas a partir de informação do banco de dados, passou a enviar esse tipo de propaganda apenas para clientes com maiores chances de fechar negócio, melhorando o retorno de 2% para 30% de aproveitamento e reduzindo a conta de correio para 1/5 do valor anterior. Então, vemos essa situação do Banco Itaú, que conseguiu redirecionar os seus esforços em termos de mala direta e trouxe benefícios, trouxe vantagens. Assim como a outra situação do Itaú, que também, da parte de seguros, teve uma revisão dos seus produtos de seguros e reduziu o número de clientes, reduziu o faturamento e, por incrível que pareça, aumentou
quase em dobro a sua rentabilidade, justamente por entender bem e redirecionar produtos e clientelas. Bom, tivemos nesta aula várias ilustrações de como pode ser aplicado, então, o banco de dados de marketing para ações, para as estratégias, para a orientação dos resultados de qualquer empresa. Nesse sentido, esperamos que você tenha tido aí uma boa percepção. Agora, é com você. Como dica de estudo, recomendo o livro Marketing com Banco de Dados, de Robert Shaw e Merlin Stone, da editora Atlas. Nessa literatura, especificamente, eu sugiro que você acesse, estude e reflita muito sobre o capítulo que fala de 20 estratégias de marketing usando banco de dados. Dentro destas 20 estratégias, com certeza, você vai conseguir aí ter alguma noção e alguma aplicação prática para a sua organização. Bons estudos!